alguma coisa, Rafa? Boa noite! Boa noite, galera! 19h19, como sempre, aqui na Black Experience, nas nossas lives aqui da Black Bankers. Sejam todos bem-vindos, boa noite pra vocês. Tô aqui, olha quem tá comigo, gente, olha quem veio, ele tá comigo. Ele existe, cara, olha aqui, ó. Ó, o Rafa existe, cara. Boa. E aí, galera, boa noite. Como sempre, às 19h19, estamos aqui começando as nossas lives. Hoje, galera, se eu for aqui fazer uma conta de quantas pessoas demandaram essa live de hoje, gente, primeiro que, assim, a de maio que a gente fez, né, Rafa, foi super legal, eu te agradeço pra caramba por ter feito aquela live. A gente simplesmente, naquele dia, a gente bateu recordes, foi a nossa maior live disparada de público aqui na Black Bankers e... mesmo com uma agenda super corrida, o Rafa veio aqui para poder estar falando com a gente aí, para estar demonstrando esse conhecimento, que isso aqui parece até que é uma enciclopédia de seguros. E galera, super prazer estar com vocês aqui em mais um dia da Black Experience, que está acabando, mas vamos lá, vamos aqui para a parte inicial daqui da nossa conversa, né? Bom, eu sou o Rafael Testa. Eu sou fundador da Black Bankers, a Black Bankers que hoje está fazendo aí, nesse mês de agosto, está fazendo 1 ano de existência e eu tenho uma carreira de 14 anos no mercado financeiro. Passei por atendimento, por pessoa física, pessoa jurídica, ganhei um bando de prêmio e me tornei gerente geral. Cheguei até o ponto de virar gerente geral de uma agência de grande porte, né? E fundei ano passado a Black. Fundei ainda no banco. Fiquei um tempo ainda. Foram poucos meses, mas fiquei um tempo com a Black e trabalhando no banco, né? Só que aí aconteceu algo incrível, que foi o crescimento da Black. Hoje, nós somos 22 mil pessoas nas redes sociais, centenas de pessoas, profissionais, alunos, mentorados pela gente na Black Bankers. E aí, quando eu vi o tamanho disso tudo, a gente atendendo pessoas de todos os bancos, banco privado, banco público, cooperativas, e de todo o Brasil, a gente pensou, caraca, quer dizer, eu pensei, né, caraca, o que eu vou fazer? Eu decidi largar a minha carreira no banco, eu pedi demissão e montamos a Black Bankers. E o que é a Black Experience, né? No próprio nome diz, é uma experiência de vocês serem um aluno da Black Bankers, né? Porque nós já temos aqui centenas de bancários do Brasil afora sendo mentorados pela gente, 100 né? Pessoas. Bateu 100 pessoas? Opa, batemos 100 pessoas aí. Galera, é o seguinte, aqui embaixo, ó, olha aqui embaixo, tem um aviãozinho, ó, aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem um aviãozinho. Pega esse aviãozinho, tá? E manda pro seu amigo bancário. Se tem algum amigo aí, cara, a gente chama isso de inteligência colaborativa. Se você quer ter... A live deve durar 1h e meia, mais ou menos, tá? Inteligência colaborativa é você pegar as pessoas que estão no mesmo intuito que você, as pessoas da sua equipe, lá da sua agência, marca aqui nessa setinha e fala pra pessoa, cara, tá rolando uma live de seguros top, com convidados incríveis, vem cá pra aprender a vender seguro de uma vez por todas, que eu sei que é um tema que o bancário sofre bastante, nós iremos falar sobre isso. Então chama aí os seus amigos que a gente quer você crescendo e a sua equipe crescendo com você, porque a inteligência colaborativa, isso que faz a diferença dentro de uma carreira, né? E voltando ao que eu estava falando, a Black Experience é uma experiência de ser um aluno da Black Bankers, tá? E a gente criou essa série de lives que está rolando já há algumas semanas. Aqui o Rafa praticamente fazendo parte do encerramento, lógico, né? Um cara desse tinha que fazer parte da parte final, da parte boa, mas a Black Experience não acaba. Semana que vem o que eu chamo que é da parte de convidados. Estamos chegando na melhor parte, mas da Black Experience a melhor parte é semana que vem, que será um workshop chamado Protocolo Black Secret. Por que Secret? Porque nós iremos contar os segredos do método Black. Quem nos acompanha sabe, deve estar vendo aí o quanto nossos alunos da Black Bankers, cara, arrebentam no banco. Eles se tornam nosso aluno e a carreira deles faz isso aqui, ó.
decola. Nós iremos contar os segredos desse método, mas isso aqui é papo para outro dia. Mas fique atento aqui nas redes sociais que nós iremos dar todas as instruções para você se cadastrar nesse workshop, porque não será live, será gratuito, será online também, mas não será live. Mas nós iremos enviar as instruções para vocês se cadastrarem numa página nossa lá e vocês participarem, tá? Bom, vamos lá. Agora vou deixar aqui o espaço pro meu amigo Rafa se apresentar para vocês, contar um pouco da história dele, aonde ele começou a trabalhar, o que ele faz hoje e... Vamos lá, Rafa, tá contigo aí. Obrigado, Rafa. E eu já vou arrumando aqui o espaço, tá? Pra gente fazer a nossa aula. Vou pegar o Flipchart enquanto o Rafa fala com vocês. Vamos lá. Boa noite, galera. Tudo bem? Bom, vim aqui a convite do Rafa, como ele me convidou. Agradeço imensamente poder participar aí do Black Day, né, Rafa? Sim. E falando sobre seguros um pouco, a gente vai ter uma live aí de 1h e meia, talvez, no máximo. Aqui a gente vai bater um papo, tá, sobre seguros. Eu vou precisar muito da participação também de vocês. Vai ser muito importante a participação de vocês, o quanto vocês vão poder interagir, fazer pergunta. A gente vai entrar com cases de sucesso, vai abordar um pouco o contorno de objeção, que talvez a gente escute muito dentro da rede de agência. O cliente que fala que está caro, o cliente que fala que não vai conseguir fazer agora porque precisa falar com a esposa ou com o marido, o cara que diz que não quer deixar o dinheiro para o Ricardão, etc, etc. Então eu acho que a gente tem esses contornos de objeções, isso muito bem treinado ajuda muito na hora do dia a dia no varejo, e o varejo é velocidade. Velocidade, atenção aos detalhes e a gente fazer as perguntas certas no momento certo. Porque não adianta eu falar de produto sem antes fazer as perguntas certas, tá? Vou passar aqui um pouco pro Rafa. Só lembrando, hoje eu trabalho com seguros de vida principalmente, tá? É um tema muito difícil em relação à cultura no Brasil, mas é algo que me dá um imenso prazer, é um propósito realmente de vida, poder ajudar mais pessoas, ajudar cada vez mais famílias a se protegerem financeiramente diante de tantas dificuldades que a gente enfrenta aí no nosso Brasil. Combinado? Vou passar aqui pro Rafa, galera. Vamos lá, vamos montar aqui o nosso cenário de aula. Vamos lá, deixa eu montar aqui. Vamos ver se tá certinho. Pera aí, galera. É só para montar aqui o Flipchart. Vamos lá, vem cá, Rafa. Pera aí, vamos. Pera aí, esqueci a gente combinou aqui. Pera aí, ó. 1, 2, 3 e. Valendo! Vai começar o show! Rafa, antes de você começar, deixa eu te fazer algumas perguntas da sua história. Quanto tempo já, cara, você já está nesse mercado aí de seguros? Como é que foi a tua carreira? Para onde você foi? Para onde você voltou? Eu já trabalhei em banco já há muitos anos. Já trabalhei na época, não era um antigo Unibanco. Legal. Hoje está o Unibanco, né? E já fui desde os 19 anos de bancário. Então, assim, sei como é a atuação, sei como é que é a galera pegada do dia a dia, sei a dificuldade do dia a dia, a gente tem que vender 35 pratinhos ao mesmo tempo, a gente sabe da pegada do seguro, como é cobrado, e a gente sabe por qual motivo o seguro é muito cobrado, por conta de receita, simples. É um dos produtos que dão mais receita hoje em banco, e qualquer seguradora. Então é algo que precisa-se muito, né? E outra, o nosso market share no Brasil, a atuação em seguros ainda está muito baixa, apesar da crescente que há de seguro de vida, até em relação a veículos também começou a aumentar muito mais hoje no Brasil. Sim. E hoje você atua especificamente no seguro mais focado no de vida, digamos assim, sim, né? E a tua especialidade é proteger rendas familiares de alto padrão. Alto padrão ou padrão médio também, sim, né? Mas o que a gente faz muito mais nisso, Rafa, é a blindagem patrimonial do cliente, aumento de patrimônio desse cliente e, claro, a proteção familiar, a organização financeira dessas famílias. Na verdade, o meu papel é como se eu fosse um advogado dos filhos do Rafael. Bacana, bacana. Eu brigo por eles, não pelo Rafael. Bacana. Eu brigo por as pessoas que não podem ter voz. Ouviu isso? Ouviu isso aqui é importante. Já tá a primeira... Galera, primeiro ponto, ó. Quem não tá com papel e caneta na mão aí, tá vacilando. Papel e caneta, isso aqui é uma aula, tá? Viu o que o Rafa falou? A função dele, que é a função de vocês, é ser advogado dos filhos do seu cliente.
que não tem condição de ter voz, de ter poder de decisão, e a missão dele é explicar para o cliente que ele tem que pensar com esse ponto de vista de proteção de renda, de aumento de patrimônio, de blindagem patrimonial das famílias. Então, olha como é um ponto de vista muito mais refinado, tá? E não é porque ele trabalha com seguros, não. Até ontem, até pouco tempo atrás, ele estava no mesmo banco que eu, dando suporte à rede de agências. Isso é cultura do Rafa. E é o que eu quero trazer para vocês aqui. A cultura do planejador financeiro. A cultura do consultor financeiro. E é isso que o Rafa vai se dedicar a falar aqui. Rafa, tua carreira é incrível. Alguém perguntou aqui, e quem não tem filhos? Principalmente quem não tem filhos. Vai depender de quem? E assim, você vai ficar dependente financeiramente eternamente dos seus pais? Até quanto tempo os seus pais vão poder te ajudar financeiramente? Porque muito se pensa de seguro de vida, mas e se eu for? E se você ficar? O seguro de vida, ele não é apenas para partida da partida da vida, né, da morte. E assim, o que eu falo às vezes para alguns clientes que falam, tá, mas eu não estou preocupado com o seguro. Eu falo, ok, você morrer é o de menos, porque de alguma maneira as pessoas vão viver. Agora, você quer dignidade para sua família? Ou você quer que elas passem por dificuldades hoje em dia? Porque a gente sabe que hoje em dia ainda está muito pior do que era antigamente. E o pior é se você não morrer, e se você ficar vivo, dependente financeiramente de outra pessoa, ou dependente fisicamente de alguém para te dar banho, para te sustentar, para te dar às vezes um alimento na boca. E se você não tiver recurso para contratar alguém, a tua esposa tiver que de repente largar o emprego para te dar comida na boca, se você ficar inválido? Então assim, o solteiro ou o casado é uma conversa bem complexa. Às vezes a conversa é sempre além do assunto não estar mais presente na Terra. Incapacidade de gerar renda. E aí você, nesse assunto incapacidade de gerar renda, você vai partindo para o lado, depende, mas tem filho, aí foca no filho. Não tem filho, o Rafa acabou de dar o exemplo de qual é a condição financeira de geração de renda do seu parceiro ou da sua família. Imagina depois da independência, imagina detalhe, tá? Eu tenho uma pólice com o Rafa. Eu tenho uma pólice com o Rafa, lógico, eu sou pai, eu sou responsável pelo futuro da minha família, da minha filha. A Rosinha entrou. Fala, Rosinha! Eu não vou deixar que... Vamos lá, eu tenho planos para minha filha, para Maria Luísa. Eu não vou deixar que algo que possa acontecer comigo impacte o sonho que eu tenho para ela. E assim, pessoal, antes de vocês falarem de seguro, falem de vida. Falem de vida. Não adianta eu chegar para o meu cliente, oferecer um produto direto falando de seguro. Esquece, fala muito mais de vida. E aí sim, a partir de vida, é que você vai trazer o assunto em relação a seguro, em relação a proteção. Eu acho que o bate-papo que você precisa ter inicial com o cliente é fazer as perguntas certas para ele. Não adianta a gente tentar fazer a venda do cliente já colocando o produto, já colocando o benefício do produto. Esquece, gente. Você tem que entender o que é importante para o seu cliente. Exatamente. Isso, falar de produto, falar de benefício, assistência, isso é a terceira etapa da venda. Sim. Antes você precisa o quê? Você precisa gerar rapport. Rapport, Rafa, você explica para eles um pouco do que é o rapport? Sim, o que é o rapport, gente? Rapport é uma palavrinha francesa importantíssima. Isso, é um canal de comunicação. O que o rapport diz? Que se você tiver o mesmo canal de comunicação do seu cliente, ou seja, ele é uma pessoa que fala, é agitada? Você pode se postar mais agitado. Ela é uma pessoa calma? Você tem que falar um pouco mais calma. É você espelhar o comportamento do outro, porque o ser humano ele tem a tendência de tomar decisões, de confiar mais em pessoas parecidas com ele. Então, ainda mais no primeiro contato, se você bloqueia esse rapport, ou seja, ele é uma pessoa muito agitada, aí você é muito quieto, vai falar, que cara lerdo, ou então ao contrário. Ele é uma pessoa mais calma e você vem daquele jeito, né? Do seu jeito. Que esse seja o seu jeito, tá? Eu não quero mexer no seu jeito. Eu quero que você seja profissional.
Porque os melhores profissionais de negociação do mundo, eles são o que a gente chama de camaleão. Eu, Rafael Testa, eu tenho o meu jeito de ser. Quem me conhece aqui nas lives, eu sou expansivo. Mas se eu estou vendo que eu estou conversando com a pessoa que ela é mais séria, eu baixo o tom, eu sou mais sério, eu falo naquele tom com ela. Por quê? Eu aprendi que negociação é você ser um camaleão. Você se molda de acordo com o perfil que você vê no seu cliente. Mas como você vê isso? Fazendo perguntas certas, fazendo ele falar, conhecendo ele melhor, porque aí você vai poder se ligar, ó, ele é mais nesse estilo, ele é mais naquele estilo. E uma coisa que o Rafa falou, assim, eu vou tentar resumir alguma coisa, o rapport, na verdade, é eu tentar fazer com que o Rafa enxergue o mundo através dos meus olhos, mas para isso, eu preciso entrar no mundo do Rafa, trazer o Rafa para o meu mundo, e a partir do meu mundo enxergar com os meus olhos. Vamos lá, com essa analogia, entende que ele falou que ele primeiro entra no meu mundo para depois trazer ele pro dele? Sim. O mal do bancário hoje qual é? É tentar fazer com que direto. ele entenda a minha necessidade. Exatamente. O entrar no... Eu sou o cliente aqui, tá? Isso. Ele entrar no meu mundo é etapa 1. Não é a etapa 5, nem a 4, nem a 3, nem a 25, nem a 0. É a etapa 1. Depois que ele fez isso, que ele vai ter uma etapa de, vamos lá, de conscientização, ele pega o Testa e traz para o mundo dele. E Rafa, falando assim, lembrando, às vezes o pessoal vai falar assim, pô, mas aqui no varejo, aqui no banco é muito rápido, é muito difícil fazer isso. Gente, é possível. Em 15 minutos você consegue fazer uma venda para um cliente. Agora, se você me perguntar, vai ser uma venda com consultoria completa, com cálculo, etc? Talvez não. Talvez não. Mas se você atende o público de varejo, o público bancário que você atende ali no dia a dia, esse público você consegue atingir, fazendo perguntas certas e objetivas. Mas eu também tem o seguinte, Rafa, às vezes na correria da agência, ele não consegue fazer a completíssima. Ele consegue fazer uma boa abordagem, só que você vai entender nessa conversa, que foi até um pouco mais avançada, quem é um cliente que você pode marcar uma segunda oportunidade agendada para aí sim fazer a coisa mais minuciosa. Elaborada. Quando você percebe, para você não perder o quê? A carta na manga. E às vezes aquele cliente que podia pagar R$1.000, você acabou fechando um contrato de um seguro de R$100, porque você vendeu na velocidade. Isso acontece, isso é normal às vezes, porque a gente tem a meta, tem que bater o seguro, etc, etc. Mas, gente, o que a gente precisa fazer inicialmente é, de fato, gerar o rapport com o cliente. Deixa eu falar o seguinte, isso assim... é uma etapa inicial. Tá espelhado para vocês. Deixa eu inverter aqui a câmera, que eu vou... Pera aí, galera. Assim, agora... Pera aí, Rafa, deixa eu ajeitar aqui, Rafinha. Okay. Pera aí. Agora tá correto. Foi, pode ir. Depois eu seguro aqui. Isso aqui é o rapport. Então assim, gente, quando vocês forem atingir o cliente de vocês, primeiro, gere esse rapport. Ele vai ser importantíssimo. Ele precisa gerar confiança em você. Eu não compro somente um produto porque um produto é bom, mas eu compro porque quem está me vendendo me gerou confiança no produto. Então, por exemplo, eu fazendo uma analogia na carteira de vocês. Talvez vocês não tenham girado 100% da carteira de vocês ultimamente. Vocês conhecem 100% dos clientes da carteira de vocês? Eu acredito que não, né, Rafa? Dificilmente isso. São 800, 900, 1.000 clientes. Eu conheço pessoas no meu segmento que tem quase 2.000 clientes e que conhecem todos os clientes deles. Então, assim, quando a gente fala em relação a confiança, eu preciso gerar no meu cliente o respeito, a confiança e a credibilidade. O meu cliente compra credibilidade. Se eu te der essa credibilidade para ele, ele vai gerar, ele vai comprar algum produto comigo. Mas para isso, eu preciso seguir as etapas da venda. Gente, uma das coisas que a gente precisa gerar no cliente antes de fazer qualquer oferta de seguro, qualquer oferta de produto, é uma coisa que a gente chama de insatisfação. Eu preciso gerar no meu cliente insatisfação. Eu vou dar um exemplo. Hoje o Rafa é o principal pilar financeiro na família dele. Hoje, se acontece alguma coisa com o Rafa, como a filha do Rafa e a esposa dele vão gerar renda
se o Rafa não estiver aqui? Ou se o Rafa estiver aqui, mas financeiramente ele não conseguir mais gerar renda, como é que ele vai fazer? Então, para isso, você percebe que primeiro eu estou falando de vida e nem entrei no bate-papo ainda de seguros? Então, assim, gerar insatisfação é fazer perguntas certas para o cliente. E para isso, eu preciso entrar no mundo do meu cliente. Lembra do Rapó? Eu preciso entrar no mundo dele, trazer ele para o meu mundo, para ele entender o quanto aquela notícia é importante que eu estou querendo mandar para ele, que eu estou querendo dizer para ele sobre o seguro. Então, gente, gerar insatisfação é um dos pontos mais importantes de uma venda. Talvez o mais importante. É ali que ele vai sentir a dor. A venda hoje, se eu te disser que quase 100% das vendas são baseadas na emoção. Eu até posso comprar algo que faça razão, sentido, mas eu tomo a decisão pelo emocional. Só que o teu cliente precisa entender que ele tomou a decisão de forma racional, mas ele não percebe que a decisão dele foi emocional. Por quê? É uma dança. E você vai conduzindo essa dança. E ele a todo momento vai achando que é ele quem conduz. Mas a todo momento é você que faz as perguntas certas para ele. Rafa, segura essa dança aí. Eu quero falar com vocês. Tem 185 pessoas online. Faltam 15 para nós chegarmos a 200, Rafa. Então, galera, ó, aqui embaixo tem um aviãozinho. Chama os amigos, fala, cara, tá rolando a melhor live de seguros para você definitivamente aprender a vender essa jossa. Vamos que ainda vem muita Chama coisa um amigo aqui, aperta o botãozinho da live aqui. Ó, a pausa foi para isso, foi pausa poética. Pausa poética. Para poder você chamar um amigo, eu quero ver 200 pessoas aqui, senão eu vou encerrar a live, hein, Rafa? Isso aí. Eu vou encerrar a live, hein? Chama um amigo. Vai, Rafa. Vê se tem alguma pergunta, Rafa, pra gente responder enquanto... Tem uma pergunta aqui, vamos lá. Vê se a Rosa tem pergunta. Manda aí, Rosinha. Manda, Rosinha, uma pergunta pra gente. Ó, alguém perguntou aqui, ó. Sofri um acidente ficando inválido. Quando fui acionar o seguro, tinha expirado. Existe isso mesmo? Depende da condição geral de cada produto. É possível que sim. Você tem 1 ano para dar entrada num pedido de sinistro. Aí ele tem que ver a condição geral do produto dele. Entendi, que ele é da seguradora que ele adquiriu. Eu tô bem. Só a condição geral. Aí é uma lei, é uma regra. É como se fosse um contrato, a condição geral. Importante, gente, essa pergunta, porque existem prazos. E condição geral, o teu gerente pode dizer uma coisa, o teu chefe pode dizer uma coisa, o teu diretor pode dizer uma coisa. Mas o que está valendo é o que está escrito. A condição geral, se vocês não leram a condição geral do produto que vocês vendem, eu recomendo, leiam, deem uma lida. Mesmo que vocês entendam alguns pontos importantes, como risco excluído, coberturas contratadas. Aqui é um ponto que eu falo muito. Eu bato muito na tecla do CPA 30. Eu quero ver, bota aí embaixo quem sabe o que é o CPA 30. O que é o CPA 30, gente? Vamos lá. Eu brinco com essa CPA, porque é o CPA 10, 20. CPA 30 é o seguinte. Caramba, parceiro ou parceira, né? Acorda. Pega 30 minutos do seu dia e estude para alguma coisa. Legal. Às vezes, eu vejo muitos seguidores seguindo bem o CPA 30. Só que o que eles fazem, eles só às vezes leem mercado financeiro. Por que não ler as cláusulas por dentro do seguro? Sim, para entender. CPA 30 não é só mercado, não. Tem que estar preparado. Preparado para entender o seu produto. Não só seguro, tá, Rafa? Aí eu falo do crédito imobiliário, do consórcio. É você entender por dentro as características do seu produto. Isso é muito importante, gente. Quem não conhece a fundo o que vende, tem menos repertório para venda. Tá, pessoal? E quem quiser colocar mais perguntas, aqui embaixo tem um campo de perguntas. Coloquem lá que durante a live o Rafa e eu te vai respondendo, tá bom? Vê se tem mais uma aí, Rafinha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por enquanto não tem não, porque a gente só avisou agora. Ó. A galera botou CPA 30 aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto uma pergunta que alguém fez de Santander, alguma coisa de Santander ali. Vai tocando que eu vou tentar, eu vou tentar achar aqui. Pera aí. Galera, coloque as perguntas aqui embaixo, que eu só vou fazer as perguntas pelo campo de pergunta, fechou? Vai lá, Rafinha. Bom, então assim, seguindo aquele passo a passo que a gente estava falando, existem alguns pontos importantes que a gente precisa seguir numa venda, tá? E
todos eles se conectam um com os outros. Mas quando eu falo gerar insatisfação, gente, é perguntar de fato para o cliente onde está a dor dele. Aonde encontrar todos nós, ou cliente com super renda, todos têm uma dor. Todos têm um ponto fraco. Você só precisa encontrar onde está o ponto fraco dele. Tá? A gente tem notícia aí no mercado, a gente sabe do mercado, que tem clientes que fecharam seguros de mais de meio bilhão de euros. Ou seja, seguro de vida. Se isso tem no mercado, gente, por que uma pessoa dessa fechou um contrato de seguro desse? Se já é muito rico, ou já tem muitos milhões. Então, Rafa, por que nós, meros mortais, não podemos ter ou não precisamos ter? Sabe qual é o defeito muito do bancário? É pensar com o bolso dele. A gente tem que usar, eu uso esse termo como a técnica pão com manteiga. Por que eu falo isso? A gente tem que entender o que é o pão com manteiga do teu cliente. Para você, o pão com manteiga, vamos lá, é R$5, tá? É o teu pão com manteiga. Só que o teu cliente, ele gasta R$300 no café da manhã de boa. Então, para você, às vezes, um seguro de R$200 é o que você pode pagar no máximo. Só que para o seu cliente, ele entendendo, imagina o seguinte cenário. O seu cliente, ele é pai. Ele até tem uma condição de renda legal, porém, ele tem uma reserva para um sonho, ele tem uma reserva de emergência, então falando um pouco de investimentos, né? Tem uma reserva inicialmente previdenciária, mas se ele tiver ausência de renda, ele não tem nenhuma reserva. E aí, o que ele faz com a família dele? Tira todo o dinheiro dos sonhos para poder pagar as necessidades? Não seria mais prudente, já que ele tem capacidade de pagamento, assumir uma parcela para essa proteção de renda? E aí, gente, é aí que se vende o seguro de 500, de 800, de 1.000, de 2.000, porque às vezes R$1.000 para você que ganha, não sei, vamos pegar a média do bancário e ganhar 5, 6 mil, é muito. Para quem ganha 20, é 5%. Entenda o pão com manteiga para o teu cliente. Às vezes R$1.000 para ele de seguros, ele entendendo essa raiz dele, que ele precisa proteger a família dele, cara, às vezes isso é o pão com manteiga para ele, entendeu? E o que você falou é importante, porque assim, é comum a gente ver muita gente pensando com o próprio bolso. E teve uma vez, eu vou dar um exemplo prático, eu estava numa agência, quando o Rafa falou, eu trabalhei no mesmo banco que ele, dando apoio comercial à rede de agências na seguradora. E aí uma vez uma cliente com um valor de um seguro de uma pólice de uma outra seguradora, a gerente, estava com uma pólice de R$8.500 que o cara pagava, o cliente dela, mensalmente. Tá? Com licença, quem estava na live ontem viu. O meu vizinho está fazendo obra, vou ter que ir lá de novo falar com ele. Vai tocando a live que eu vou falar para ele parar de fazer a porra da... Tem 200 pessoas aqui aprendendo. Gente, é verdade, tem um vizinho aqui dele fazendo obra e está batendo aqui, marretando a parede. Ela chegou com uma pólice de R$8.500 mensal de uma outra seguradora. E ela me mostrou que ela tinha conseguido tirar o cliente dessa seguradora, trazendo para ela. E aí ela me mostrou o seguro que ela fez para ele. Um cliente que tinha uma necessidade de R$8.500 mensal, estava pagando atualmente com ela R$500. Você acha que um cliente que tem potencial para pagar R$8.500 por mês, hoje, com apenas R$500 mensal, ele está protegido financeiramente, ele e a família, com a renda que ele tem atualmente? Então assim, isso acontece. E ao inverso também, tá? Ou seja, eu falei para ela ligar imediatamente para o cliente dela, para que ela conseguisse, de fato, suprir essa necessidade do cliente e não apenas vender a meta que ela precisava vender. Então ela tinha o faca e o queijo na mão, porque ela tinha credibilidade, ela tinha uma estrutura imensa por trás, mas ela talvez não estivesse preparada para aquele assunto. E aí isso fez com que ela, de fato, ao invés de proteger o cliente, deixasse o cliente agora exposto e desprotegido. Entende? Então, assim, existe o inverso também. Teve uma outra gerente de uma outra rede de agências que eu estava, e ela chegou para mim e falou assim: Rafinha, acabei de vender um seguro de R$4.000 mensal. E super feliz da vida. Eu falei, porra, que bom, parabéns. E aí ela falou: Rafa, eu lembrei de uma coisa que você falou. Jamais pensar com o meu bolso.
ela chegou a imprimir uma proposta para o cliente no valor de R$800 mensal. E aí ela pensou, caramba, mas eu vou fazer a necessidade exata do cliente. E a necessidade exata desse cliente dela era um valor de um seguro mensal de aproximadamente R$4.000. Quando ela fez o cálculo e deu a necessidade de R$4.000 mensal, ela imprimiu, entregou para o cliente e começou a argumentar a venda. E aí o cliente olhou e falou assim, ok, pode fechar. E ela simplesmente digitou a senha dele lá com ele, fechou um seguro de R$4.000 mensal, onde ela poderia quase ter fechado R$800. Então assim, ela lembrou que ela jamais poderia pensar com o bolso dela. E assim, Rafa, certamente ela deu para ele algum cenário que mexeu com ele. Eu sempre falo pro... É emoção. É mexer com emoção. E eu falo que até o seguro de... Vamos lá, o papo é seguro de vida, mas seguro de residência se vende com input de cenários. Sim. Qual é o cenário? É que eu falo, o jornal aí tá vendendo... Todo dia vende pra gente. Todo dia vende pra gente o jornal. Ele vende pra gente o seguro Sim, de residência. Necessidade. Porque toda hora acontece um incêndio, uma enchente, uma bala perdida, um vendaval. Galera, o vendedor de seguros é aquela pessoa que é a melhor vendedora de cenários. Se você coloca um cenário na mesa, tu mexe com a emoção do seu cliente. Medo é emoção. Você tem medo de perder seu patrimônio? Você tem medo do teu filho não ter a chance de estudar no colégio que você sempre sonhou? Mexa com o medo do teu cliente, porque a dor dele, a emoção dele. Existem outras emoções, mas eu acho que no seguro, tu mexer com o medo é uma das principais emoções. Por isso que a gente fala, gente, quem leu aqui já o nosso livro... aí já vai nossas dicas aqui, né? Tem 2 livros nossos na Black Bankers que são gratuitos. Além dessa live maravilhosa aqui, está disponível para vocês. Um é o livro O Jogo que se Ganha Fora das 4 Linhas, que eu falo muito sobre isso. É um livro de minha autoria, que eu falo muito de você não fazer o seu cliente dormir naquela noite. Quando você oferece direito ao seguro para o seu cliente e mostra essas questões, poxa, como é que vai ficar o seu filho? Aí, obviamente, o Black Baker não é bobo. Já descobriu que o nome do filho do Rafa é Gabriel. Pô, Rafa, como é que você vai dar um beijo de boa noite pro Gabriel hoje? Lá... E você vai. Tem a Luísa. E tem a Luísa. Quando você for dormir, você vai falar: caraca, se hoje eu não estiver mais aqui na Terra, como é que o Gabriel vai ficar? Aí você fala pro teu cliente: você ia dormir com a sua obrigação, confortável na sua responsabilidade de pai, sabendo que teu beijo de boa noite não vai ser assim? Não. É duro isso, gente? Mas o consultor financeiro é aquele que mostra o que o teu cliente não vê. E é para você fazer o teu cliente não dormir naquela noite. E às vezes é algo que você vai mostrar que ele não quer enxergar. Ele sabe que tem a necessidade, mas não quer enxergar. E aí, às vezes tem que ser alguém que vai pegar ele no braço de fato, gente, e sacudir. Porque se você não fizer, alguém na esquina, alguma seguradora ou algum outro banco, alguma instituição vai fazer por você. E alguém disse aqui, e se a pessoa puder falar que não pode pagar o seguro porque ela não tem mais espaço nas despesas? Preço é prioridade. Preço é prioridade. Você mostrando nesse tom, vamos pegar um exemplo se for uma família, nesse exemplo que a gente está dando aqui. Se for prioridade para ele vai dar um jeito, ele vai economizar às vezes uma saída de um lanche, ele vai economizar, vai levar uma marmita para a empresa, se ele não tem essa... Mas ele vai, se é prioridade, se ele realmente se preocupa com isso, ele vai... Vamos brincar, porque também falaram do pessoal de baixa renda. Cara, hoje qualquer lanche no McDonald's, de um pai, mamãe e um filho, não sai por menos de R$50. Rafa, você falou um ponto importante, baixa renda. Quando eu estava na rede de agências, e eu ia às vezes em regiões mais... não mais para a Baixada Fluminense. Menos favorecidas economicamente. E é o que acontece. Eu sentava na mesa com o gerente. Cara, gente, sinceramente, a primeira coisa que eu via no celular do cara que se diz baixa renda era um celular top de linha. Era um celular de última geração. Esse celular de última geração, será que ele paga parcelado, ele pagou à vista, ele comprou no mercado paralelo? Whatever, não sei. Mas... ele tem um celular de última geração na mão dele. Se ele tem um celular de última geração na mão dele, talvez ele tenha um pacote de internet. Se ele tem isso, ele não tem como prioridade os filhos.
talvez por educação financeira. Mas aí cabe a você, no teu papel, tentar trabalhar o target dele. Deixa eu falar. Se ele só pode pagar 30, faça um seguro de 30 reais para ele. Deixa eu falar a verdade. Se ele pode pagar 300, ele vai pagar 300. Deixa eu falar a verdade para vocês, gente. Se vocês não se postarem como bancários, deixa eu tirar meu óculos, como consultores financeiros, vocês no futuro vocês estão fora do banco. É sua missão mostrar isso para ele, porque o brasileiro, por natureza, ele já ele tem uma deseducação financeira. Sim. Deseducação geral. A financeira, muito menos. 1% dos brasileiros investem na bolsa. Nos Estados Unidos, 60%. O mercado de seguro de vida hoje... No Brasil, a gente tem mais gente presa do que investindo em bolsa de valores. Se não me engano, 15% dos brasileiros têm seguro de vida. Enquanto também Estados Unidos, Europa, Japão... Passa de 50. Não, acho que Previdência e Seguro passa de 80. Galera, isso vai começar a acontecer. A digitalização está vindo muito forte. Se você não se portar como esse consultor financeiro que vai no fundo, você que vai educar o teu cliente, ou então que vai educar o teu cliente é o Primo Rico, é a Natália Arcuri. E aí olha que legal, o teu cliente não precisando de você. Olha que legal o teu cliente usando o aplicativo e não precisando de você. Você quer se tornar um profissional dispensável? Então, quando eu falo ser educador, ser consultor financeiro, eu acho que é você ser um educador financeiro, mostrar a importância dessa gestão de recurso familiar, que às vezes ele acha que não tem espaço, ele tem que achar um espaço. E você pode usar esse exemplo, né? Mas, pô, você sabia que no Chile, vamos lá, um país que é aqui do lado, não tem uma condição econômica tão superior ao Brasil, porém lá as pessoas são mais conscientes financeiramente. Sim. E tem lá investimento em bolsa de valores, tem preocupação com a aposentadoria. Aposentadoria, gente, olha o Brasil aí, apesar da reforma da Previdência, eu tenho 35 anos, eu não conto com a minha aposentadoria. Não, galera, eu não conto. Se vier lá, né, quando eu tiver meus, sei lá, 95, se o INSS segurar a onda lá, beleza, mas eu hoje eu não conto com isso, estou fazendo um outro plano para poder, na minha terceira idade, fazer, mas os seus clientes não pensam isso. Então, seja em seguros, seja em previdência, seja no que for, produtos financeiros tem tudo a ver com educação financeira. Então, se você não for um educador financeiro, se você não estiver sendo um professor do teu cliente, você está morto. É exatamente isso, Rafa. Bacana. Tem alguma pergunta aí pra gente ir fazendo? Tem sim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Antes de eu continuar aqui nos próximos. Galera, manda pergunta, manda... O que fazer quando o cliente diz que tem patrimônio para deixar e não precisa de seguro? Legal. Essa foi uma abordagem que uma vez eu fui num cliente lá nessa rede de apoio que eu estava, nessa seguradora, e no mesmo banco que o Rafa trabalhava. E uma vez um cliente falou que ele já tinha 5 milhões de reais e ele não precisava de um seguro de vida. E aí eu perguntei para ele se ele conhecia um piloto chamado Michael Schumacher. Ele falou assim, pô, eu conheço, claro. Eu falei, então, o Michael Schumacher já gastou 2/3 praticamente da fortuna dele só para se manter vivo respirando nos últimos 5 anos. 2/3 da fortuna. E era um cara multimilionário. E eu estou falando em euro, não estou falando nem em reais. Se por dia ele gasta quase 2 milhões de reais para se manter vivo, quanto tempo demoraria os 5 milhões que você tem hoje para se manter vivo se precisasse? E aí ele falou assim, não, mas eu tenho um plano de saúde. Eu falei assim, plano de saúde cobre algumas coisas, mas nem sempre cobre tudo que você tem necessidade. E se você tivesse necessidade extras, como é que ficariam os 5 milhões? Em quanto tempo a sua família desligaria a máquina que está ligada ao Michael Schumacher, se ele só tem 5 milhões? Em 2 dias? Ou eles talvez nem ligassem essa máquina? Porque assim, em 5 milhões, acabaria em uma semana, no caso do Schumacher. Mas, e no Brasil? Quanto tempo vai durar isso aqui? Que dure 1 ano. O Schumacher já está quase 5. E aí? Acabou os 5 milhões. E a partir de agora? Como é que a sua família vai continuar sem renda? Sem você poder gerar renda, sem a sua reserva financeira que acabou, como você vai fazer agora para gerar nova renda? E aí ele falou assim, não sei.
quanto custa esse seguro? Eu estava dentro de uma rede de agência. Isso num bate-papo de mais ou menos uns 20 minutos. E aí eu falei assim, depende quanto você acha que vai valer hoje proteger financeiramente o seu patrimônio e a sua família. E Rafa... Porque para ele, Rafa, o que mais priorizava era o quanto ele tinha acumulado. E eu entendi que a dor dele não era muito a família. A dor dele, na verdade, estava no patrimônio. Ele era um cara que veio do nada, construiu o patrimônio, hoje tem acumulado 5 milhões de reais e acha que é o dono do mundo. E ele acha que isso não pode ser queimado, Isso não pode ser queimado. Então, assim, a preocupação dele era o dinheiro. E então eu tive que bater muito mais no dinheiro, na fortuna dele, na herança, do que na família. Isso que é o rapport, gente. Isso que é o rapport. Você, como o Rafa falou, ir no mundo do teu cliente. Nesse caso, o mundo é a dor dele. E outro ponto que é interessante para as pessoas que têm muito patrimônio, e quantos por cento desse patrimônio tem liquidez? Essa pergunta é importante. Sim. Porque às vezes esse dinheiro, ele não tem liquidez em caso de ausência. Vamos lá. O que é liquidez, Testa? Ele tem, sei lá, 3 imóveis, tem aplicações em CDB, poupança, fundo, ações. Vamos lá, esse portfólio. Poupança, CDB, fundo e ações e 3 imóveis. Aí ele morreu. O que acontece com essa grana? Fica... Rafa, primeira coisa que as pessoas costumam fazer quando elas estão em fase de crescimento de patrimônio ou quando elas já construíram alguma coisa. Elas trabalham para quê? Para construir o quê? Exatamente. Para que as pessoas trabalham? Para construir riqueza. Então elas trabalham para construir, primeiro, um apartamento, certo? Um carro, uma viagem, um casamento. Que avião é esse, hein, Rafa? Isso aqui é uma casa, um carro, uma viagem, um casamento. Então, assim, as pessoas trabalham para isso. Só que, quando eu estou no meu ápice financeiro, o que acontece? Eu já tenho meu carro, ou carros, já tenho meus imóveis, tá? E já tenho reserva financeira acumulada. Numa emergência, aonde você primeiro vai, Rafa? Na reserva. Na reserva financeira. Depois que ela acaba, o que você faz? Vende o imóvel, vende o carro. Vende os bens. Móveis, né? Móveis, carro, tudo que você tiver que você puder vender. Moto, jet ski, etc. E depois você vende apartamento, você vende casa, você vende herança. E depois que esse valor aqui tudo acaba, o que você faz? Você venderia, você que tem um filho de 25, 30 anos que depende de você financeiramente, teu cliente, às vezes de alta renda, que já tem seus 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, você venderia uma casa para puxar um tratamento de saúde dele? Certamente. E depois que você vendesse essa casa, você não tivesse mais aonde morar, tivesse que depender de um aluguel. Como você faria hoje para se manter financeiramente? Pagando agora o aluguel, pagando um tratamento de saúde, teu padrão de vida cai? Tuas despesas aumentam? Então, assim, são perguntas que a gente precisa ir tocando, mas cada visita, cada cliente é um caso específico. Então, a gente vai entrar... Opa, Rafa. A gente vai entrar aqui em alguns detalhes. Quando a gente fala em gerar insatisfação no cliente, é justamente encontrar a dor dele, fazer a pergunta. É fazer a pergunta certa para ele, para que ele sinta essa dor, aonde está, e eu poder ir lá e depois fazer o quê? Despertar nele a necessidade de um seguro. Vamos falar o seguinte, a questão da liquidez que eu falei, qual é a solução para aquele caso que eu dei aqui? A pessoa não tem solução. O caso vai para inventário, né, Rafa? Vai. No caso de morte? Isso. Vai para inventário. O exemplo que eu dei acaba indo para inventário. Direto, tudo então, que assim, você falou vai para inventário, tudo. Para terminar aquela outra pergunta, tá? Quem tem muito patrimônio, você tem que fazer uma análise financeira dele de quanto desse patrimônio tem liquidez. Por quê? Poupança, CDB, fundo, ações, imóveis, nada disso cai, nada disso fica à disposição dos beneficiários, vai tudo para inventário. Só duas coisas
o beneficiário tem direito imediato, que são Seguro e previdência. Seguro e previdência. Respondida a pergunta da liquidez, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir nas perguntas. Rafa, não começa o 3. Tá. Deixa eu ver que horas são. São 8h04 e a live acaba 8h19. Só que eu não vou acabar a live às 8h19. A gente vai fazer o segundo tempo da live. Eu só vou me dedicar agora a responder as perguntas que estão aqui embaixo, porque tem muitas perguntas. E na parte 2, vocês fiquem na parte 2, o Rafa vai pro 3, pro 4 e o resto da explicação. Deixa eu dar atenção nas perguntas, porque quando nós abrirmos a segunda live, as perguntas vão zerar. Beleza, galera? Por respeito a quem perguntou. Rafa, só uma coisa. Mesmo que em respeito a quem perguntou, às vezes a pergunta está nessas etapas aqui. Pois tá? é, com certeza. Então não adianta eu adiantar algumas perguntas. Pode ser? Pode. Na sua opinião, qual a melhor abordagem para seguro de vida empresarial? Empresarial? Boa pergunta. Uma boa pergunta. Empresa, por exemplo, você pode usar benefício fiscal. Tá? Muitas empresas hoje utilizam o seguro como benefício fiscal, de fato. Então, assim, o que é mais interessante é buscar um contador ou empresário, entender qual é o regime fiscal, o regime tributário que ele está incluso ou fiscal, e entender se ele vai ganhar algum benefício fiscal. Normalmente, no simples não ganha, obviamente, tá? Mas no presumido eles têm um benefício de valor integral. 100% do que ele paga de seguro, ele tem de benefício fiscal. Deixa eu pegar um ponto dessa pergunta. Qual o maior medo de um empresário? Qual seria o maior medo de um empresário? Ele parar de vender. Se ele parar de vender, ele quebra. Tá. Pergunta para ele, você se imaginaria, por algum fator, você não ter o seu... Vamos pegar comércio, tá? Que é boa parte do varejo, aí é comércio. Você imaginar o seu comércio do nada, sem estoque, como é que ficaria a sua empresa? Nossa, uma empresa quebraria. Como você está se prevenindo hoje? Para, se alguma coisa acontecer com o seu estoque, pode ser um incêndio, não sei, você pode cuidar às vezes da sua fiação elétrica. E o seu vizinho? Em caso de explosão, só explode só o imóvel dele. Só o imóvel dele, o vizinho não explode, não. Uma enchente, o que for. Se você tiver uma incapacidade de usar o seu estoque, como é que a sua empresa sobrevive? Cara, não sobreviveu, eu quebro. Você sabia que por X por mês, aí você já é um gerente esperto, sabe quanto ele tem de estoque, você já conhece o seu cliente, sabia que por X reais por mês, tu cobre o teu estoque, pelo que eu te conheço, você tem aí $500 mil de estoque, aí você pode transformar até a venda em dia. Quanto você vende por dia? 50 mil por dia. Então, você já imaginou, desses 50 mil, 50 reais por dia você usar para proteger o seu patrimônio? Aí você usa o que a gente chama de gatilho da irrisoriabilidade. Fica irrisório para ele. E tá legal para você vender 50 vezes 30, 1.500, tá bom? O seguro de 1.500, tá bom? Agora, 50 reais por dia para quem fatura 50 mil por dia, até de verdade, gente, para quem fatura 5 mil por dia, 5 mil vezes 30 vai dar 150 mil, mais ou menos. Cara, é muito dos clientes de vocês. Ele pode pagar R$1.000, 500 pratas de seguro. Gente, 50 reais por dia é 1% de mexe com o medo dele. O medo dele é a empresa dele não funcionar. Você está aqui como um eliminador desse risco. Você está trazendo esse risco para zero. Porque se acontecer alguma coisa, a tua seguradora está resolvendo esse problema. E algumas seguradoras, tá? Nesse seguro empresarial, quem perguntou, Rafa? Não sei aqui. Tá. Nesse caso do seguro empresarial, algumas seguradoras elas te reembolsam a rescisão trabalhista que o empresário vai fazer para a família. Ou seja, Rafael Testa, dono da Black Bankers, tem um funcionário, Ricardo. O Ricardo veio a faleceu num acidente. O Rafael Testa obrigatoriamente tem que fazer a rescisão trabalhista do Ricardo e pagar para a família do Ricardo a rescisão trabalhista dele. Logo, o Rafa não estava contando com esse valor de rescisão no caixa dele. Logo, a seguradora vai bancar 10% ou, dependendo da seguradora, do capital segurado. Ele restitui para o empresário a rescisão trabalhista
que ele teve que bancar para a família. Ou seja, é uma parte de patrimônio. Não tem que se preocupar com outras coisas. Quando você pudesse escolher uma empresa que tem um seguro que garante a tua família, caso a tua ausência você não esteja aqui, e a outra empresa não tem esse seguro, qual você optaria? Por uma empresa que possa proteger. Então tem vários argumentos que, dependendo do empresário, ele vai sentir a dor. Tem empresário que se preocupa muito com o funcionário, tem empresário que se preocupa com o lucro. Eu vou ganhar quanto com isso? É isso que ele quer saber. E tem empresário que, apesar do ganho, ele entende que esse ganho é muito mais subjetivo. É um ganho intangível. Que ele vai pensar, poxa, o cara vai pensar muito mais. Eu atendi muitos empresários com muito tempo de empresa, ou seja, há 20 anos, 25, todo mundo teve pelo menos um caso de falecimento. Sim. Empresas pequenas, sabe quem às vezes paga o enterro do funcionário? É o dono. Não é a família não, é o dono da empresa. Porque ele fica com pena, porque a empresa é pequena, ele deve pagar um salário mínimo para o funcionário dele, a família não tem R$1 para pagar o enterro. Eu já vi para mais de dezenas de vezes, tá? Dono de empresa pagar enterro. Um monte. Passa esse risco para a seguradora. Transfere o risco financeiro para a seguradora. Outra pergunta. O que vocês diriam para alguém novo no mercado de seguros, que ainda é cru no segmento? Dá para chegar em curto prazo batendo meta? Dá, você precisa se preparar. Dá sim. Eu acho que não existe uma bala de prata, mas se eu pudesse te dizer, preparação e networking. Cara, se você quer chegar nas tuas metas, cuida muito bem da tua rede de relacionamento. Cuida muito bem do teu network. É o teu network que vai fazer você ter resultado. Porque as pessoas compram a tua credibilidade. E se tua rede de network te recomenda, te indica, acredita em você, compra o teu barulho, o teu problema, compra a tua ideia, você vai vender realmente em curto espaço de tempo. E eu vou te dar 3 dicas. Uma das 3 dicas, eu vou responder a pergunta de um outro seguidor. A dica 1, você está aqui hoje aprendendo isso, tá? Com a gente aqui nessa live. A dica 2, tá? Que foi a pergunta que o seguidor fez, que eu acabei não respondendo. Eu falei que eram 2 e-books. O outro e-book, nós aqui na Black Bankers, nós temos um livro, o nome do livro é O Código Secreto dos maiores vendedores de seguros do mundo. São 74 frases de efeito, e-book gratuito. Só você ir lá no nosso site da Black Bankers e baixar. Baixa a live, mais o e-book, mais o que a gente falou mais cedo, que é o CPA 30, de você no seu banco, ler as condições, entender condições e benefícios do seu produto. Você só nisso aí, mais a dica do Rafa, né? Que é valorizar o seu networking. Você acaba virando educador financeiro dessas pessoas, e aí, cara, o seguro vai começar a virar uma tiração de pedido, porque você mudou o teu patamar. Você não é mais um bancário comum, você é um consultor financeiro que apresentou individualmente para cada pessoa que você atende ou conhece, atende cliente do banco, conhece vida pessoal, network, que o Rafa fala. Você vai entender essa particularidade e aí fazer naturalmente mais essas vendas, independente se você é novo ou antigo. Agora, tem que estar com repertório, com HD cheio para isso. Eu já dei aqui as dicas para isso, beleza? E uma coisa bacana, Rafa, é você investir em desenvolvimento pessoal. Cara, investe em desenvolvimento pessoal. Cursos que você vai fazer vão te gerar relacionamento. Relacionamento te geram novos contatos para que você possa ter visibilidade, exposição. E isso é importante, tá, gente? Em relação à meta de curto prazo. Uma outra pergunta. E quando o segurado informa que tem uma apólice com a cobertura vida resgatável na Congênere? Na Congênere, legal. Vida resgatável é um produto excelente, tá? É um produto muito, muito bom. Agora, precisa entender se realmente ele tem necessidade de um seguro resgatável. Porque se você parar para fazer conta, você vai entender que o que o teu cliente paga a mais para ter um seguro resgatável, tá? O próprio Banco Santander tem um seguro resgatável, tá? E ele foi criado para competir exatamente com outras seguradoras. Itaú também tem? Acho que também tem. Não sei. Não conheço. Os bancos estão criando. Os bancos estão criando, mas eu sei que o Santander tem um seguro resgatável. E quando você faz a conta entre um seguro resgatável, um seguro normal, o que você paga a mais para ter um seguro resgatável, em relação ao benefício de um seguro comum, normal,
é muito maior, ou seja, se você pega essa diferença do que você pagou a mais e aplica em uma outra modalidade de investimento, que seja um CDB, que seja uma previdência ou qualquer outro produto, você vai ter muito mais resgate financeiro. Parte dos juros que você vai ganhar lá na frente, o teu seguro que você fez, saiu de graça. Agora, você precisa fazer conta junto com o teu cliente. Porque às vezes ele fala, mas eu tenho um seguro resgatável. Primeiro pergunta para ele, você sabe qual é o valor que você tem de resgate? Ele normalmente vai dizer o quê? Não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Se ele disser, ele vai dizer que é 100%, gente. 100% de que valor? Ele acha que de tudo que ele paga. E não é de tudo que ele paga. E aí você precisa entender e mostrar para ele, pega a condição geral do teu concorrente, do congênere, pega a condição geral e mostra para ele o que ele vai ter de resgate. Tá? Isso é importante, vocês também ficarem ligados no produto da concorrência. Porque os bancos agora, galera, alguns estão criando seguros resgatáveis. Acho que o Bradesco tem um também. Então, assim, é importante. Só que você não resgata 100%. Por quê? O seguro, ele tem... Deixa eu virar aqui, Rafinha. O seguro, ele tem a base dele, que é morte, tá? E ele tem os capitais que a gente chama de adicionais. Os capitais adicionais, você paga, um exemplo, tá, pessoal? R$100 para base morte, mais R$25 para doenças graves. Invalidez, você paga mais R$20. Diária de internação hospitalar, você paga mais R$50. Cada funeral você paga mais 20, ou seja, cada capital você paga um percentual, um valor. Desse total aqui, fechou o teu seguro em mais ou menos 70, 90, 115, R$215. Desses R$215 que você paga, você só vai resgatar o que você paga por esse valor aqui, da base morte. O resto, o cliente não vai receber nenhum centavo. Tá? Uma outra pergunta aqui. Como abordar o seguro de vida em contato telefônico? Deixa eu responder essa, Rafa, porque teve umas 6, 7 perguntas em relação a isso e mais umas 4, 5 em atendimentos rápidos, tá? Galera, a gente aqui na Black Bankers, nós temos e-books que falam exatamente sobre isso. Além do e-book de seguros e o jogo fora das 4 linhas que eu falei, tem mais outros 2 e-books, que é o e-book de vendas em atendimentos rápidos e o vendas por telefone. Só vocês, depois da live aqui, entrar aqui no nosso Instagram e lá na bio, lá em cima na referência, tem um link. Lá tem todos os e-books para vocês baixarem gratuitamente. E-book de seguros, e-book de venda por telefone, e-book de vendas rápidas. Juntando tudo isso mais a live, vocês vão ter muito mais condições de já amanhã já fazer uma venda diferente na agência. E não são e-books que você demora dias para ler, não. São leituras super rápidas, que você, às vezes, em menos de 1 hora, mata cada um dos livros, às vezes em 3 horas, vocês matam tudo isso que vocês estão demandando aí nas perguntas. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui, pera aí. Deixa eu ver aqui, Rafa, pera aí. Rafa, quer seguir lá com as etapas das abordagens? Sim, sim, sim. E pra calma, rapaziada, mais uma do telefone aqui, ó. Galera, vamos fazer o seguinte. Falta 1 minuto para acabar a live. A gente vai derrubar essa live, né? A gente vai começar a próxima dando sequência pro conteúdo, beleza? E quem quiser na próxima live, mais uma meia horinha, né? E quem quiser na próxima deixar aí uma perguntinha, pode deixar que a gente vai tentar responder. Dentro que a gente respeita aí 1h30, dando mais meia hora de live. Pede pro pessoal, bota no Instagram, eles nos mandam mensagem que eu posso responder. Boa, boa. E o Rafa vai deixar também na próxima live o Instagram dele, beleza? Vamos lá para a próxima live. Vou pegar aqui. Não, peraí, vou derrubá-la aqui.